Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar num objeto que, olha, desafia a imaginação, o Codex Gigas. Mas ele é muito mais conhecido por um apelido assim meio arrepiante, o Livro do Diabo. Nós pesquisamos bastante, reunimos fontes que detalham a história, as lendas, a composição desse manuscrito medieval, que é um dos mais impressionantes e, com certeza, um dos mais enigmáticos que existem. A nossa missão aqui hoje é tentar desvendar um pouco desse universo, sabe? Investigar por que esse livro gigante fascina tanto até hoje. O que ele realmente conta sobre a época em que foi feito. E, claro, vamos tentar separar o que é lenda do que é fato histórico. Ok, então, vamos começar a abrir esse pacote. E a primeiríssima coisa que chama atenção é o tamanho, a escala física dele. É simplesmente avassalador. A gente está falando do maior manuscrito medieval que sobreviveu até hoje. Imagina só, um livro com quase 1 metro de altura, 92 centímetros, para ser exato, 50 de largura e 22 centímetros de espessura. Cara, é quase um móvel pequeno. E o peso acompanha essa magnitude toda, cerca de 75 quilos. E tem mais, ele é feito de 310 folhas de pergaminho de vitela, que é um couro super fino, de alta qualidade. As estimativas, olha só, sugerem que precisaram das peles de mais de 160 animais, provavelmente bezerros. É um investimento de recurso, de trabalho, que hoje em dia é até difícil de dimensionar. É fundamental colocar isso no contexto da época, né? Na Idade Média, ali pelo século XIII, livro era um artigo de luxo extremo, assim, raríssimo, caríssimo. Eles concentravam saber de um jeito que hoje, com a informação tão fácil, a gente nem imagina direito. Então, só o tamanho e o material do Codex Gigas já indicam um projeto assim, de uma ambição e de um custo monumentais. Um esforço quase inacreditável para a época, lá na Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. E a origem mais provável é o mosteiro beneditino de Podlagize, um lugar até relativamente modesto, o que torna tudo ainda mais intrigante. Aquela que deu o apelido sinistro para o livro. A história que contam é sobre um monge beneditino. Ele teria cometido uma falta muito grave, sabe? Violado os votos dele de um jeito terrível. E a punição seria ser emparedado vivo. Bem pesada. Aí, em desespero, na noite antes da sentença ser cumprida, ele fez uma promessa, assim, muito audaciosa. Para se redimir e para trazer glória para o mosteiro, ele escreveria o maior livro do mundo. E uma única noite. Claro que, com o passar das horas, ele viu que era impossível, né? Aí, perto da meia-noite, dizem que ele apelou. Ele invocou o diabo. E o pacto seria esse, a alma dele em troca da ajuda para terminar o livro. E como sinal desse pacto, ele incluiria aquela imagem famosa e bem perturbadora do diabo lá no meio da obra. Nossa, essa lenda é forte, né? Mas o fascinante aqui, claro, não é levar ao pé da letra, é tentar decifrar o simbolismo dela. Ela funciona quase como uma alegoria, sabe? Para tensões que eram muito reais na vida monástica, na vida intelectual daquele período. A gente pode enxergar aí ecos da culpa pelo pecado, da ambição, mesmo que fosse uma ambição intelectual. E talvez até do que alguns poderiam ver como o pecado da sabedoria, né? Um conhecimento excessivo. Havia um certo receio, uma ambivalência em relação a acumular muito conhecimento, principalmente quando ele misturava o sagrado e o secular, o profano. E o Codex Gigas faz exatamente isso no conteúdo dele. Como a gente vai ver, o século XIII foi um período muito intenso, muita fé, mas também muito medo do desconhecido, do demoníaco e, ao mesmo tempo, um florescimento da razão, das universidades. O historiador Jacques Le Goff fala muito bem dessa era, sabe? Onde o medo e a razão andavam juntos, às vezes brigando. A lenda meio que captura essa tensão toda. Pois é. E aí, quando a gente pega essa história fantástica e compara com o livro mesmo, com a materialidade dele, aí a coisa fica realmente interessante. Porque as análises da escrita antiga, a paleografia, elas contam uma história bem diferente. Mas, olha, não menos impressionante, viu? Apontam de forma bem consistente para a mão de um único escriba.
Pensa nisso. A caligrafia é super uniforme, ao longo de mais de 600 páginas. A composição da tinta também é consistente. Isso sugere um trabalho, assim, metódico, contínuo, feito ao longo de muitos anos, não numa explosão sobrenatural de uma noite. Os especialistas estimam que um projeto desse tamanho levaria, sei lá, entre 20 e 30 anos de dedicação quase total de uma pessoa. Então, a verdadeira magia, digamos assim, parece que está na disciplina, no esforço sobre-humano desse monge anônimo. Exatamente. E isso faz a gente imaginar como seria o ambiente lá do scriptorium, né? A sala de cópias do mosteiro na Boêmia do século XIII. Os mosteiros eram centros de estudo, de erudição, e copiar manuscritos não era só um trabalho intelectual, era um ato de devoção, sabe? Uma forma de oração de penitência, bem alinhado com a regra beneditina do ora elabora, né? Reza e trabalha. E era um trabalho duro, exigia muita concentração, resistência física, horas e horas sentado, escrevendo. E nesses lugares, os monges não só copiavam textos religiosos, eles também preservavam conhecimento antigo, clássico. Filósofos como Aristóteles, oradores como Cícero, eles tentavam integrar isso tudo na visão de mundo cristã. O livro em si era quase sagrado, tinha uma simbologia forte. O pergaminho que vinha da pele do animal era como o corpo. A tinta era o sangue, ou o espírito, e o texto, a alma, a palavra divina. Nesse sentido, o Codex Gigas, com esse corpo monstruoso dele, contendo a palavra sagrada e também a imagem do diabo. Ele reflete fisicamente essa tensão toda espiritual e intelectual da Idade Média. É quase como se o livro materializasse essa luta, né, entre o bem e o mal. Falando nisso, no conteúdo, o que esse corpo monstruoso carrega é de fato uma biblioteca inteira. A diversidade lá dentro é impressionante. A maior parte, claro, é a Bíblia completa, na versão latina, a Vulgata. Mas isso é só o começo. A gente encontra também obras históricas super importantes, tipo Antiguidades Judaicas e a Guerra dos Judeus do Flávio Joséfo, que eram fontes essenciais para entender o contexto do início do cristianismo, né? Tem também a enciclopédia gigantesca Etimologias, do Isidoro de Sevilha. Uma tentativa assim monumental de juntar todo o conhecimento da época, desde gramática, retórica até zoologia, arquitetura. Quase um Google medieval, buscando a origem e o significado de tudo. E, o que talvez seja surpreendente para alguns, tem uma parte bem grande sobre medicina, com textos baseados nos clássicos, Hipócrates, Galeno, e também no Constantino, o africano, que trouxe muito saber médico árabe para a Europa. Fala de diagnóstico, tratamento, uso de ervas, sangria, coisas bem práticas. Além disso, tem crônicas locais da Boêmia, importantes para a história da região, textos de exorcismo e fórmulas mágicas ou penitenciárias mostrando essa mistura do ortodoxo com práticas mais populares, talvez. Um calendário litúrgico detalhado e o necrológio, que é uma lista dos mortos do mosteiro para serem lembrados nas orações. É um mundo ali dentro. E o ponto-chave é entender que essa coleção toda não era por acaso, não era aleatória. Se a gente conecta isso com o pensamento monástico da época, percebe uma intenção bem clara. Era uma tentativa de integrar todo o conhecimento que eles consideravam relevante, sabe? Fé, razão, história natural, história humana, medicina para o corpo, teologia para a alma, tudo isso sobre uma única perspectiva, a divina. O manuscrito queria ser uma cosmologia, um espelho organizado do mundo criado por Deus, refletindo aquela crença medieval de que era possível encontrar a ordem divina em tudo. Não era só juntar informação, era construir um universo de conhecimento coerente, um guia completo para a vida aqui na Terra e para a salvação depois. Era uma tentativa muito audaciosa de conter ali, entre duas capas, o saber essencial para entender o plano de Deus. E dentro desse universo todo de saber, a gente chega na imagem mais famosa, mais icônica e mais controversa. A ilustração do diabo. Ela ocupa uma página inteira, são quase 50 centímetros de altura só para ele. O impacto visual é inegável até hoje. A figura é representada como um ser meio híbrido, né? Parte homem, parte animal, fera.
Tem um corpo que parece coberto de pelo ou escama verde, garras grandes nas mãos e nos pés, uma língua vermelha enorme e bifurcada para fora da boca, e chifres. Ele está agachado, quase como se estivesse preso ou pronto para dar um pulo, sei lá, entre duas torres altas que parecem vazias. E a posição dele no livro é muito significativa. Ele está bem de frente para uma outra imagem na página oposta que representa a cidade celestial, a Jerusalém Celeste. Essa justaposição é, uau, impactante. Isso levanta uma questão super importante, né? E a resposta é central para a gente entender o livro. O significado teológico, simbólico dessa imagem, especialmente em contraste com a cidade celestial, ele é complexo, mas com certeza não indica adoração ao demônio. Muito pelo contrário, na verdade. Funciona como uma advertência visual muito, muito poderosa. Um memento mori medieval. Aquele lembrete constante da mortalidade, do pecado, do julgamento e das consequências eternas das nossas escolhas. A função principal dessa página dupla era muito provavelmente didática. E para meditação também. Apresentava visualmente os dois caminhos, os dois destinos finais que a teologia cristã oferecia. O paraíso, lá na cidade celestial, e o inferno, simbolizado por essa figura assustadora do diabo. Era como um sermão em imagem, sabe? Forçava quem via a encarar a realidade do mal e a necessidade da fé, das boas obras para alcançar a salvação. Representar o mal assim de forma tão explícita não era celebrar ele, era reconhecer que ele existe no mundo, que a batalha espiritual é constante, era um lembrete de que, mesmo dentro de um mosteiro, mesmo entre textos sagrados, a tentação, a possibilidade da queda eram reais. A imagem estava ali para ser reconhecida, temida e, pela fé, superada. E a história do livro físico em si, nossa, é quase tão lendária quanto a da criação dele. É uma saga que atravessa séculos, fronteiras. A origem, como a gente falou, é lá em Podlajice, por volta de 1229. Existe até uma especulação, difícil de provar, mas que faz sentido, de que o custo absurdo para fazer o livro pode ter levado o mosteiro à falência. E aí eles tiveram que vender ou penhorar o Códex. O que a gente sabe é que ele passou por outros mosteiros importantes na Boêmia, como o de Sedlik, que era cisterciense, e depois o beneditino de Braunhof. Aí, em 1594, começa um novo capítulo. Ele é comprado por o imperador Rodulfo II, aquele Habsburgo famoso por interesse em ocultismo, alquimia. E o Códex vai para as coleções imperiais dele, lá no Castelo de Praga. Mas ele não ficou tanto tempo assim em Praga. Durante a Guerra dos 30 Anos, em 1648, teve o saque de Praga pelas tropas suecas, e o Codex Gigas foi levado como um dos troféus de guerra mais valioso para a Suécia, foi parar na biblioteca da Rainha Cristina. E essa jornada de sobrevivência continua. Em 1697, teve um incêndio enorme que destruiu o Castelo Real de Tre Kronor, em Estocolmo. Diz a história, talvez um pouco exagerada, mas registrada, que para salvar o livro, que era imenso e pesadíssimo das chamas, ele foi jogado pela janela. Imagina, um objeto que levou décadas para fazer, quase perdido em minutos. Desde então, ele achou um lar mais seguro na Biblioteca Nacional da Suécia, também em Estocolmo. E está lá, preservado e estudado até hoje. O que é impressionante é como essa trajetória toda do objeto físico do livro acaba espelhando transformações culturais, políticas, muito maiores na Europa. A gente vê o conhecimento que no início era guardado nos mosteiros migrar para as cortes reais, imperiais, como a do Rodolfo II. Lá o interesse já não era só religioso, né? Tinha também a curiosidade intelectual, a busca por poder, até o esoterismo. Depois, com o surgimento dos estados nacionais modernos, esses tesouros viram parte das grandes bibliotecas nacionais, como aconteceu na Suécia. Viram símbolos do patrimônio cultural da nação. A própria forma como o Codex Gigas foi visto mudou demais ao longo dos séculos. De um instrumento de devoção, de penitência, de compilação do saber sagrado e secular lá no mosteiro, ele vira objeto de curiosidade para um imperador interessado no oculto, depois um troféu de guerra valioso, símbolo de vitória,
E, finalmente, na Era Moderna, vira objeto de estudo científico rigoroso para paleógrafos, historiadores da arte, filólogos, historiadores da cultura. A biografia dele é um resumo fascinante da história intelectual e cultural da Europa. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas aqui. O Codex Gigas é, sem dúvida nenhuma, um monumento da Idade Média, tanto pela presença física absurda, quanto pelo conteúdo intelectual. A gente viu como a lenda do pacto com o diabo, apesar de ser super cativante, provavelmente diz mais sobre as ansiedades, a culpa, a ambição da época, do que sobre um evento real. A realidade por trás do livro parece ser a de um esforço monástico gigantesco, uma dedicação de décadas de uma única pessoa. O conteúdo dele revela essa tentativa ambiciosa de colocar num só lugar todo o saber importante para a visão de mundo medieval cristã, misturando o sagrado e o secular de um jeito bem complexo. Aquela imagem famosa do diabo, longe de ser blasfêmia, surge como um símbolo teológico bem complexo, uma ferramenta visual para pensar sobre moralidade, sobre a escolha entre bem e mal. E, para completar, a própria jornada do livro pelos séculos, as transferências, os saques, a sobrevivência quase milagrosa, só adiciona mais camadas a essa história já extraordinária. Exato. O legado do Codex Gigas é por isso mesmo tão rico, tão multifacetado. Por um lado, a gente tem um documento histórico de valor incalculável. Ele abre uma janela única para a cultura monástica do século XIII, para as práticas de fazer livros antes da imprensa, para a medicina, para a história, para a teologia da época. Por outro lado, ele foi muito além de ser só um documento. Ele virou um mito cultural poderoso, uma fonte que não seca de fascínio, de especulação, e que continua mexendo com o imaginário popular até hoje. Ele materializa muito bem aquela tensão tão característica do período medieval, né? Entre a fé profunda e o medo do pecado, entre a busca pela razão, a curiosidade intelectual e os limites que a doutrina colocava. E tem um aspecto final interessante: como a tecnologia de hoje deu um novo significado para o acesso a ele. Hoje, por causa da digitalização completa que a Biblioteca Nacional da Suécia fez, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com internet, pode folhear as páginas dele virtualmente, pode explorar detalhes que antes eram só para pouquíssimos privilegiados. É uma democratização do acesso a esse tesouro que com certeza deixaria o monge criador dele muito surpreso. Para a gente fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão inspirada no próprio Códex. Se ele foi essa tentativa medieval quase sobre-humana de conter o mundo, todo o saber essencial da época dentro daquelas capas gigantes, quais são as fronteiras que o conhecimento humano tenta romper hoje em dia? Quando a gente explora os limites da inteligência artificial, da engenharia genética, do universo ou da própria consciência. Quais são os diabos simbólicos, os medos, os dilemas éticos que a gente encontra nessas novas fronteiras do saber? Parece que essa ambição de conter, de compreender o universo e a tensão entre o que é permitido e o que é proibido saber é algo que continua sempre presente na aventura humana, né? Esperamos que esta viagem pelo mundo fascinante do Codex Gigas tenha sido interessante para quem nos ouviu. Agradecemos muito a companhia e até a nossa próxima exploração.